Olá, como vão todos? Estamos mais uma vez começando o programa Dois Pontos, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos comentar os assuntos que movimentam as redes sociais. Presos enquadrados do grupo de risco do novo coronavírus tiveram negado pedido de prisão domiciliar pelo presidente do STJ, ministro João Otávio Noronha. Segundo ele, faltam informações sobre o estado de saúde dos detentos. Noronha é o mesmo ministro que autorizou prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, amigo de Jair Bolsonaro e acusado de ser operador do esquema da rachadinha na Assembleia do Rio. Recebeu o ministro uma recompensa de Bolsonaro, que falou publicamente em amor à primeira vista com ele, que está, o ministro Noronha, de olho em uma vaga no STF, cuja indicação é do presidente da República. 2 pesos e 2 medidas, não é isso, Ana Cláudia? Olá, Odilon, é um prazer estar mais uma vez aqui com você, nessa energia de resistência. Para você, internauta, nosso abraço, nossa gratidão. Lembrando que você é a razão de continuarmos este trabalho de notícia, análise, em uma perspectiva de debate bastante independente. Então, todos os fatos que vêm a movimentar o cenário e surgem de maneira fenomênica, nós paramos um pouquinho e fazemos uma análise um pouco mais profunda, descendo um pouquinho da capa, né? Porque existem arranjos societários que eles são montados com uma intencionalidade tão oculta e se revestem com uma capa de moralidade tão bem urdida, tão bem trabalhada, que se não tivermos o cuidado de fazermos uma reflexão e, às vezes, até um enfrentamento através de uma mentalidade mais aberta, mais renovada, nós corremos o risco de passar toda a existência reproduzindo estas pseudo-verdades como inquestionáveis. É o fato da necessidade de sistemas carcerários na perspectiva da punição. Então, as sociedades, elas se organizam com leis com a intenção da ordem, a intenção da preservação do direito, e isto sempre parece bom, porque parece a defesa do todo, do coletivo, dos direitos coletivos, e neste bojo, os sistemas penitenciários, eles aparecem como uma espécie de lixão da sociedade. Por que um lixão? Porque são acumuladores de resíduos, aquilo que a sociedade descartou, pessoas transformadas em lixo. Lixo porque infringiram algum código legal, algum código penal, algum código civil, um código de convivência. E que fique bem compreendido para você, internauta, que nós não fazemos apologia ao crime em nenhuma das suas características. Nós não fazemos defesa de bandido como o discurso comum ele elenca de maneira muito apressada e, por isso, mal intencionada, todos os debates que pautam direitos humanos. Não há como falar de sistema carcerário em um país de desigualdades sem levar em conta as noções de direitos humanos, sim, mas não somente. Neste caso, nós precisamos compreender que o poder dominante ele tem uma pauta de descumprimento das regras, de ferimento das leis e de maneira impune, que acaba conduzindo a opinião pública à indiferença,
porque acata com normalidade que o poder preserve os seus interesses, mesmo infringindo as regras, mesmo burlando as leis ou manipulando as leis em favor dos seus interesses, dos interesses do poder. É mais ou menos o que nós estamos vendo aí de maneira muito escancarada no governo Bolsonaro, desde a presença de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Na sequência, vai a onda levando facilidades, levando benefícios aos amigos do presidente, que em uma história única, na história mesmo desse nosso país, na jornada de acontecimentos políticos, é uma personalidade extremamente ligada a milícias. Para nós, brasileiros no comum, a palavra milícia também foi popularizada a partir de Bolsonaro na presidência do Brasil. Uma terminologia que era muito mais conhecida no Rio de Janeiro, ela hoje é popularizada na mídia. Todo o Brasil já ouviu falar em milícia e, de algum modo, percebe do que se trata. Embora que no Nordeste, Odilon, nós poderíamos dizer que a palavra jagunço, talvez em alguns pontos ela servisse para ocupar o lugar de milícia, porque o jagunço e o miliciano, eles agem de maneira muito semelhante. Agora, a palavra milícia, ela parece mais refinada. Por quê? Porque, como o jagunço, ele geralmente sai do coronelato, ele é algo que sai das esferas do campo, do latifúndio. A milícia, ela opera entre os poderes no Rio de Janeiro e agora parece que no país todo. Então, voltando à questão elencada sobre os presidiários com o coronavírus e a negativa de um afastamento, de uma prisão domiciliar, para cumprir um afastamento que é colocado como condição, orientação da Organização Mundial de Saúde para todo e qualquer indivíduo portador do coronavírus, contaminado pelo vírus. A indicação primeira, a mais básica, é o isolamento. Então, os presídios brasileiros estarão obedecendo a um projeto semelhante ao de Mengele no nazismo, uma experiência darwinista dentro das celas para ver qual presidiário vai ter um organismo mais resistente, porque se os indivíduos já estão detectados com coronavírus de maneira positiva, então o contágio vai dar assim 100%, porque não serão afastados para o devido isolamento. Desse modo, nós estamos voltando, enquanto país, a fazer experiências cruéis com corpos humanos e agora circunscrita ao ambiente dos presídios para entender entre o lixo humano que lá está amontoado, a revelia dos direitos humanos, a revelia dos direitos que, como pessoas que têm a mesma morfologia que as demais, eles possuem, eles estão negados de serem quarentenados. Olha que modelo de país perverso e temeroso nós estamos vendo emergir das sombras neste governo bolsonarista, onde as castas que estão no topo das pirâmides, tanto em status quo como em monetarização, elas decidem tudo a favor dos interesses do presidente e de seus amigos vinculados à milícia. Os criminosos comuns,
os criminosos que não estão na alçada das amizades presidenciáveis ou presidenciais, a estes o experimento no melhor estilo nazista dentro dos presídios brasileiros. E isto não vai causar espanto em ninguém, porque já existe um trabalho prévio de acomodação moralista a este tipo de crime. Porque bandido bom é bandido morto. Não importa se por coronavírus, se por bala da polícia, se por outra forma de morte. Então, nós temos hoje um cenário lamentável do ponto de vista humanitário e a sociedade brasileira, em seu conjunto majoritário, lamentavelmente, é conivente. E olha, nesse cenário de conivências e amigos do rei sendo bastante prestigiados pelo poder, não o poder privado, mas o poder público, ou seja, com o dinheiro do povo, 579 servidores federais e estaduais de segurança, críticos do governo Jair Bolsonaro, identificados como do movimento antifascismo, foram monitorados pelo Ministério da Justiça, que produziu dossiê, e alguns destes papéis contêm fotografias e endereços nas redes sociais dos monitorados. Esse dossiê foi produzido pelo Ministério e repassado para a Polícia Federal, Centro de Inteligência do Exército, Polícia Rodoviária Federal, Casa Civil da Presidência da República, ABIN, Força Nacional, etc., etc., provando que o governo Jair Bolsonaro segue adiante, mesmo que o presidente publicamente tenha alterado o discurso ou moderado a linguagem, mas no dia a dia do governo, as ações de monitoramento, as ações de rastreamento dos inimigos do governo continua de maneira bem severa. Não são os amigos do rei, então quem não é amigo do rei é inimigo do rei. E aos inimigos, a ditadura. Aos inimigos, aquele sonho propalado pela casta bolsonarista, pela dinastia tupiniquim dos Bolsonaros, o sonho de um novo ato institucional para perseguir, para silenciar. E, obviamente, que este tipo de arrumação perversa, antidemocrática e desumana, ela nasce da criação de um banco de dados. E é este fato, que é um fato que foi comprovado e divulgado na mídia nacional, ele revela que Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, atuou nestes bastidores. Porque a geração de um documento como esse, de um banco de dados, acerca de mais de 500 funcionários, 579, né? Quase 600 pessoas, isso não é feito no estalar de dedo. Houve, sim, um empenho do Ministério da Justiça para fazer esse rastreamento. Gente, olha bem a palavra. Rastreamento de pessoas antifascistas. Isto é uma política de governo fascista. E quem estava presidindo aquela pasta? Sérgio Moro. Então, para que não se iluda ninguém de que Moro seja diferente de Bolsonaro, Sérgio Moro, ele é tão fascista quanto Bolsonaro. A diferença é que ele atuou como um fascista togado e depois se tornou um fascista ministro e agora é um fascista presidenciável. É muito importante que atentemos para os rastros de Sérgio Moro para não deixarmos crescer a ideia de que exista um anti-Bolsonaro em Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma continuação perversa do que é o Nero Tupiniquim, ou o Mengele do Brasil, o Bolsonaro, que é um fascista com ânsias nazistas e que vive sonhando em instaurar um ato institucional, talvez o número 6, porque o AI-5 já foi implantado lá atrás, e quando eles vivem gritando, queremos um novo AI-5, acho que eles querem agora um AI-6, né?
e um Uma AI-6... continuação da ditadura militar. Uma continuação. Já que eles não têm criatividade para fazer uma nova ditadura. Né? Mas eles estão fazendo uma nova ditadura. Eles estão fazendo uma nova ditadura. Nós temos um país militarizado em suas instâncias. Todas as instâncias do governo, elas têm militar. Nós temos, sim, um país militarizado. E a ditadura, talvez ela não seja hoje militar ainda, mas é uma ditadura porque ela está começando a criar bancos de dados, rastreando pessoas que exprimem, porque elas estão numa democracia, e elas exprimem o seu contraditório, elas discordam do governo. Em uma ditadura, não se pode discordar do governo. Então, nós já podemos dizer que a ditadura bolsonarista, ela já iniciou o seu banco de dados. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nos preparar para também entrar nessa lista, porque se ela começa com o funcionário público, depois ela se expande e vai para a sociedade civil. O AI-5 não permitia que ninguém expressasse opinião contrária à ditadura militar. Quem sabe o AI-6 bolsonarista não tenha pretensões similares? Eu acredito que tem pretensões. Então, esborrando do funcionarismo público federal para chegar ao cidadão comum, ao civil que expressa a sua opinião, está faltando bem pouco, já que o governo ele se utiliza de dinheiro público para fazer coisas antipúblico como esta e como muitas outras. Na verdade, é uma cascata de arbitrariedades que se derramam sobre o Brasil e o silenciamento das instituições continua conivente e a desinformação do povo continua útil e a sede de moralismo e a sede de mando e de domínio do outro é sempre um ingrediente bem-vindo às propostas bolsonaristas. Urge que nós, sociedade civil, nos manifestemos diariamente em favor da liberdade de expressão. Urge que sejamos atentos a todo o conteúdo que reproduzimos, porque, inclusive, Odilon, existe hoje nas redes sociais uma prática que mescla moralismo com uma falsa intenção de desmascarar a hipocrisia, mas que, na verdade, são condicionantes morais que nos induzem a moderar a liberdade de expressão. É preciso defender a liberdade de expressão a qualquer custo. E isso, às vezes, nos custa o convívio com a família, isso, às vezes, nos custa a separação de uma amizade antiga. Mas, olha, acima de qualquer coisa, o direito de se expressar, ele é um direito sagrado, ele é um direito a ser defendido, a ser amado, a ser mantido. E Bolsonaro não pode nos silenciar. Olha, gente, só complementando essa informação da Ana, costurando, enfim, contribuindo um pouco para essa discussão, a Câmara dos Deputados já acumula 50 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente da Câmara, seja ele quem for, ele tem que ter bastante moderação, bastante tranquilidade, muita paciência para poder analisar pedidos de impeachment contra um presidente da República. Todos os presidentes da República, da redemocratização, depois da redemocratização brasileira, eles tiveram pedidos de impeachment apresentados à Câmara. Mas o Bolsonaro é um presidente especial nesse contexto, porque nenhum dos presidentes teve tantos pedidos de impeachment apresentados, direcionados, aliás, para o presidente da Câmara, que hoje é o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Então, é uma situação que poderia, ao menos, gerar um tipo de reflexão, um tipo de conversa entre os poderes, pelo custo que o Brasil está pagando em manter o atual
presidente da República no cargo. Devemos levar em conta que a presidente Dilma Rousseff, que foi o segundo presidente na história brasileira a sofrer processo de impeachment, ela caiu do poder, mas não cometeu crime nenhum. Porque o crime que foi atribuído a ela, ou seja, de pedaladas fiscais, ele imediatamente deixou de existir no governo Michel Temer. E também a gente observa que outros governadores no Brasil, eles utilizam o mesmo artifício. Então, a sensação que se passa para a população e que mantém a ideia de golpe muito viva na mente das pessoas é que a presidente Dilma Rousseff, ela caiu não por causa de um crime que disse que foi atribuído a ela e que depois deixou de ser crime, mas por causa do conjunto da obra de um governo que foi um governo muito ruim, é verdade, mas que depois do governo Dilma Rousseff, a situação do Brasil ela conseguiu piorar ao invés de melhorar. Por causa de todo esse contexto que nós observamos depois da queda da Dilma Rousseff e aí com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, a gente observou todo o caos institucional que o Brasil atravessa hoje. Odilon, tem uma coisa aí que é muito importante. Primeiro, assim, eu não concordo quando você diz que o governo Dilma Rousseff foi um governo muito ruim. Eu acho que foi um governo com setores que trabalharam de maneira assim, que merece crítica, sim, mas, no geral, não foi um governo ruim, principalmente quando nós temos um governo ruim hoje e nos permite fazer um paralelo real. O governo ruim é hoje é um governo terrível. O governo Dilma Rousseff teve defeitos, teve coisas que merecem crítica. Porém, o que eu quero realçar é que os atores que estavam lá protagonizando o impeachment da Dilma Rousseff, eles estão todos aí. Então, não existe um tempo histórico que distancie, que possa dizer assim, quando aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff, que eu continuo dizendo que foi um golpe, eram outros entendimentos, eram outras pessoas. Não são outras pessoas. São os mesmos indivíduos. Os indivíduos que desconsideraram o voto de 54 milhões de brasileiros e destituíram uma presidente eleita por um crime que no outro dia deixou de ser crime, ou seja, um crime fake, um crime montado. Esses mesmos indivíduos, eles estão passando pano para Bolsonaro, porque mais de 50 pedidos de impeachment não é um fenômeno corriqueiro. É algo que merece ser avaliado com a mesma rapidez daquele juiz que leu o processo de Lula e em algumas horas já emitiu um parecer. Sabe, nós estamos aceitando isso de uma maneira muito passiva, porque nós temos os poderes coniventes com o governo que nos mata. Nós já somos hoje mais de 84 mil mortos por coronavírus no Brasil. E muita moderação, muita lentidão. O que eles estão esperando, enfim? Enquanto isso, observe exatamente o processo de destruição das instituições. Porque não foi... Sendo obrigadas a serem... Elas estão completamente descaracterizadas. Quando eles tiraram Dilma, nós não estávamos com essa realidade, nem chegávamos perto de uma desgraça dessa. Quando eu falo exatamente do governo ruim, que foi o governo Dilma, é porque se falava do cenário econômico. Mas agora a situação não é somente no bolso do brasileiro, que é uma situação muito ruim, mas agora se refere ao desmantelamento de todas as instituições. A gente observa a Procuradoria-Geral da República, a liderança da Procuradoria-Geral da República, agir para poder manter impune certas situações referentes ao governo federal. A Advocacia Geral da União virou um escritório particular do presidente da República. A Polícia Federal virou uma polícia da jagunçada, em que ela caça, em alguns aspectos, inimigos do presidente da República. E, então, são situações que merecem, pelo menos, ser discutidas no nosso país. Quando a gente observa uma situação como essa, de um presidente da República, através do seu Ministério da Justiça, ele fazer com que
quase 600 servidores públicos federais e estaduais sejam monitorados, ou seja, terem as suas atividades sendo submetidas ao poder público, é claro que essas informações vão ser usadas contra esses servidores de alguma forma, e acionando o pior, e é o que é mais covarde, acionando o aparelho estatal contra essas pessoas. Não se viu isso no governo Dilma Rousseff. E a justificativa, se os senhores lembrarem, é que se tirasse a Dilma, tudo melhorava. Será que melhorou? Melhorou para os setores que tiraram a Dilma, porque eles usurparam o poder, ganharam muito mais dinheiro e agora estão todos caladinhos com Bolsonaro. Muito bem, e se as notícias do nosso país são ruins, elas prometem sempre piorar com a nova reforma tributária, uma nova reforma que traz o velho conceito, as velhas ideias de que quem paga mais imposto no Brasil tem que ser preservado, tem que ter a sua fortuna preservada. A nova reforma tributária do ministro da Economia, Paulo Guedes, assinada e referendada, mesmo sendo discutida hoje, mas não é um fenômeno isolado do ministro Paulo Guedes, é também referendada pelo presidente Jair Bolsonaro, voltará a taxar livros no Brasil. Desde 2004, no governo Lula, que os livros não pagam PIS nem COFINS. Agora, quer-se cobrar uma alíquota de 12% na contribuição social sobre operações com bens e serviços, a novíssima CBS. Esses 12% de contribuição da CBS será mais do que o autor do livro, que o autor do livro recebe pelo preço de capa, pelos direitos autorais do livro, que é 10%. Guilherme Boulos, nas redes sociais, disse algo bastante interessante e muito pertinente. Paulo Guedes quer criar imposto sobre livros com a reforma tributária. Um governo que taxa livros e libera armas. Eis a síntese do governo Bolsonaro. Então, é muito importante que façamos um resgate sobre o valor político das iniciativas do então presidente Lula, quando liberou livros dessas taxas, vindo a tornar o produto final mais barato, mais acessível. E olha, de 2004 a 2016, época em que vigorou este tipo de incentivo à leitura e à compra de livros, à aquisição de livros no Brasil, o que também acaba incentivando a publicação de livros. Isso, de 2004 a 2016, por si, foi um tempo curtíssimo para derrubar a imagem de que livro era algo caro, era algo que não era para o povo. Justamente porque o encarecimento de livros, ele traz uma mensagem política de que o livro não é um produto necessário. O produto tornado necessário para o povo é o remédio para curar a doença do corpo e é a comida para manter o corpo vivo. A subjetividade desse povo é desnutrida. O pensamento não é para ser autônomo, não é para consumir conhecimento, sonhos, ideias, porque livros são arcabouços de mundos muito maiores do que o que a realidade nos permite ter. Então, livros são necessários. A subjetividade cresce, se alarga, o vocabulário enriquece, a comunicação melhora e o indivíduo, ele também se eleva através da prática contínua da leitura. O nosso país ficou durante muito tempo com a ideia de que livro era algo inacessível, portanto, sequer entrava no planejamento de compra do indivíduo. A partir do governo Lula, o incentivo a uma política cultural também livresca foi sentido principalmente nas feiras literárias. As feiras literárias, as bienais e uma movimentação em termos de cultura letrada, interpretativa, cultura falada,
Porque o livro está na base deste crescimento e desta expressão humana mais sensível, mais evoluída. Então, quem aproveitou, aproveitou. E quem não aproveitou, a partir de agora vai conhecer o mecanismo que foi utilizado, que foi empregado para afastar povo de saber, povo de conhecimento. Já não bastava toda a campanha elaborada sobre a educação, os espaços universitários serem espaços para bacanais, para usos indevidos dos espaços para prática contínua e exacerbada de sexo, um fetiche bolsonarista. Agora, a dificuldade do acesso ao livro, ele vem via bolso. Então, eles nos agridem de todas as maneiras. Eles nos agridem pela mentalidade e nos agridem também pela capacidade concreta de aquisição, pela materialidade. Isso vai dificultar, sim, a vida das editoras, a vida dos escritores e escritoras e a vida dos leitores, a vida das livrarias, muitos os arranjos que se interligam neste nicho serão afetados. Mas, acima de tudo, será a mentalidade brasileira que vai se tornar mais pobre, que vai se tornar mais desumana, que vai se tornar menos saudável. O que isso nos instiga? Gente, isso nos instiga a buscar o caminho da desobediência, mas é a desobediência criativa, a desobediência literária e poética através de conglomerados que existem nas redes sociais. Em Alagoas, por exemplo, nós temos um coletivo que ele é formado justamente para enfrentar as dificuldades de lançamento de livros, publicação de livro, lançamento do nome das escritoras, por um viés, é verdade, mais ligado à questão do feminismo, porque existe toda uma batalha para que a mulher ela seja uma sombra no mercado, no campo literário, e o homem sempre como referência de logos, razão, o que dá certo na escrita e no pensamento. Mas para combater e para enfrentar isso, nós criamos um conglomerado chamado Coletivo de Mulheres que Escrevem. E é um espaço onde nós estamos, sim, montando com a nossa possibilidade e com a nossa alçada de força comunicativa, inclusive uma resistência. Porque nós reunimos autoras, escritoras, para mostrarem trabalho, arte, esperança, perspectiva. Eu utilizei este exemplo, que é verdadeiro, para que você, internauta, não fique na desesperança e no desengano. Porque existem caminhos quando nós nos juntamos e fazemos conglomerados e fortalecemos estas iniciativas. Assim como esta TV, que é vinculada ao portal repórternordeste.com.br, é também uma tentativa de resistência para que a voz da independência e da análise inteligente e criativa neste cenário político degradante e que suga a vontade de viver permaneça forte, ecoando. Mas nós precisamos de você. Nós precisamos do seu apoio. Assim como estes conglomerados que resistem na virtualidade para a manutenção do mundo literário, precisa de você, do seu apoio, que você acolha, que você fortaleça as iniciativas como a nossa, iniciativa comunicativa, também precisa do seu apoio e do seu fortalecimento, porque nós somos um país com esperança, nós somos um país com possibilidade, mas temos que assumir esse país como nosso. Porque se esperarmos que venha de Paulo Guedes, de Bolsonaro e dos ministros amigos do presidente, certamente a nossa história será mais curta do que merece.
mas a nossa desobediência criativa, política, poética, humanitária, ela nos traz perspectivas de novos raiares de sóis. Porque a inteligência, ela é um recurso de sobrevivência. Muito bem, com essa mensagem maravilhosa da cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, nós encerramos a nossa edição de hoje do nosso programa Dois Pontos, uma iniciativa da Repórter Nordeste TV, também com um impulso, uma divulgação do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima, tchauzinho.